Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no YouTube. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito de dois casais que a Bíblia nos fala sobre eles no livro de Atos. Ananias e Safira e Priscila e Áquila. Eu estava meditando sobre esse caso antes de gravar aqui, analisando as histórias, e me chamou muita atenção como elas são distintas e quantas lições nós tiramos disso. Então você que é marido, que é mulher, que é esposa, prestem atenção. Se quiserem assistir juntos, é até melhor, mas realmente a gente consegue tirar muitas lições daqui. Falando sobre o livro de Atos e como a igreja vivia no início da era cristã, nós vemos relatos ali de uma igreja que vivia no amor mesmo. E uma igreja que estava totalmente desprendida de tudo, né? Inclusive financeiramente falando. Então era comum as pessoas venderem as propriedades que eles tinham e pegar todo o dinheiro, depositar aos pés dos apóstolos, e depois eles iam recebendo conforme eles precisavam. Então havia uma relação de muita confiança entre eles, porque de fato eles vendiam tudo mesmo. Hoje a gente não vive assim, né? Porque precisa ter uma responsabilidade muito grande, principalmente de quem recebe esse dinheiro, né? Então hoje vender tudo que tem, beleza, mas como que isso vai ser aplicado na obra, né? Enfim. Mas na época o Espírito de Deus estava bradando tão forte ali na igreja que havia um temor muito grande entre eles e uma necessidade de levar o evangelho. Então eles abriam mão de tudo mesmo. Era maravilhoso, né? O avivamento que a igreja primitiva vivia. E tinha um casal lá, que era Ananias e Safira, que eles, assim como em todo lugar, né, tem ali os joios, eles não estavam naquele mesmo espírito, eles estavam querendo transparecer que eles viviam naquela mesma visão, mas não viviam. E quando eles vendem uma propriedade, eles combinam entre eles. Falam, olha, um exemplo, estamos vendendo essa propriedade aqui por 500 mil, vamos falar que a gente vendeu por 300, e aí a gente fala que a gente está dando tudo, que são os 300 mil, mas na realidade a gente guarda 200. E aí fica um dinheiro pra gente, mas na cabeça das pessoas a gente vendeu uma propriedade e deu todo o dinheiro para a igreja. E eles assim então fizeram. Tiveram essa, entre aspas, né, ironicamente falando, tiveram essa brilhante ideia. E aí então Ananias, em sua missão, olha que interessante essa questão de missão e submissão, né? Ananias em uma missão de enganar os apóstolos, e Safira em submissão, concordando com isso. Até daqui a pouco ela aparece na história. Então Ananias chega nos discípulos e fala, olha, me deu a propriedade, está aqui o dinheiro. Mas meus irmãos, os discípulos ali estavam vivendo o sobrenatural. O Espírito Santo revelava tudo. E na hora já foi revelado que ele estava mentindo. Ele não tinha vendido por aquele valor, ele tinha vendido por um valor maior. E o problema ali não tinha nada a ver com a questão dele não dar tudo, porque ele não precisava. Tanto que a Bíblia mostra, fala, mas a propriedade não era sua. E se você vende, o dinheiro não era seu. Agora você vem de livre e espontânea vontade, sem ninguém te pedir nada, e mente. Ou seja, é totalmente irracional isso que você está fazendo. E ele falou, e aí então Pedro fala, você não está mentindo para nós, você está mentindo para o próprio Deus. E aí acontece algo que é até difícil da gente conceber, porque aquilo ali resultou em morte. Em morte. Ananias morreu. Quando chega a Safira, eles vão e perguntam, falam, vocês venderam por quanto? E ela vai e continua com a mentira do marido. E o fato é que ela também morre. Então, nessa história nós vemos o quanto a mentira, o querer viver de aparências,
ou querer pintar um quadro que não é a verdade, o quanto isso é prejudicial para uma família, para um casal. E essas mentiras, no caso ainda eles estavam de comum acordo, mas entre os casais existe muita mentira entre eles. Às vezes uma pessoa ganha X, fala para a esposa que ganha menos, ou se não faz dívidas e mente, fala que não fez, compra uma coisa e fala que não comprou, e não tem temor sobre isso. Acha que vai ficar assim? Acha que não tem compromisso com a verdade? A Bíblia nos mostra o quanto Deus odeia a mentira. Deus odeia esse coração sujo em querer fazer algo por aparências. Existem pessoas que às vezes mentem até no dízimo. Não é um assunto nosso, eu tenho uma visão sobre o dízimo, que talvez fuja um pouco da regra, né? Mas se a pessoa crê que ela tem que entregar dízimo, se ela tem essa fé, mas ela omite ganhos para poder entregar menos, será que essa pessoa está enganando os líderes da igreja ou será que ela está enganando a Deus? Então o que nós temos que ter veementemente é a sinceridade, é a verdade entre um com o outro, o marido com a esposa com o marido, e principalmente com Deus. Sermos verdadeiros, honestos. Porque Ananias e Safira podia ter chegado para Pedro e falar: Pedro, nós vendemos uma propriedade, nós vendemos por 500 mil. E nós queremos contribuir com a obra de Deus, mas para ser sincero, a gente não está confortável, a gente não deseja contribuir com tudo. A gente gostaria de entregar aqui um valor tal, mas a gente vai reter com a gente um outro valor. Tudo bem? Tudo bem. Ou se não, vende a propriedade e fala: ô Pedro, a gente vendeu a propriedade, mas a gente não deseja ofertar, a gente não consegue fazer isso hoje com gratidão, com alegria, tudo não vai rolar, não vamos contribuir com nada. Tá tudo bem, a questão não era essa. A questão é a mentira, a questão é esse coração enganoso, né? Esse coração sujo que quer omitir a verdade. E o fato é que os dois morreram, ou seja, eles estavam em comum acordo, eles estavam unânimes naquele pensamento, mas um pensamento pecaminoso, um pensamento que faltava com a verdade. E quando você mente para um homem, você já faz muito mal, mas querer mentir para o próprio Deus resultou em morte. E tem um outro casal que é Priscila e Áquila, que já era totalmente ao contrário. Priscila e Áquila, nós vemos em Atos 18, vemos Paulo falando sobre eles, se eu não me engano em Romanos, mostrando que eles se expuseram até à morte por amor do Evangelho, por amor ao ministério de Paulo. Paulo tinha uma dívida de gratidão com Priscila e Áquila pelo quanto eles serviram o ministério de Paulo. Eles fizeram viagens missionárias junto com Paulo. Eles abriram a porta da casa deles para poder receber a Paulo e ter Paulo ali hospedado por um tempo, levando o evangelho. Eles ajudaram no processo de evangelização de Apolo, que é destacado também na Bíblia, que Apolo ensinava, mas tinha alguns erros, algumas questões que não estavam corretas, e eles então ensinaram Apolo, e Apolo também foi um grande pregador do evangelho. Então Priscila e Áquila também eram um casal, mas um casal transparente, um casal verdadeiro, um casal que tinha nascido de novo, um casal que amava a palavra de Deus, que amava o reino de Deus. E juntos eles contribuíam para o reino, seja financeiramente, seja abrindo a porta de casa e recebendo o povo de Deus, seja em viagens missionárias. Então, hoje a pergunta que fica para a gente, e você pode fazer: que tipo de família eu quero ser? Que tipo de casal eu quero ser? Eu com o meu esposo, eu com a minha esposa, nós vamos nos portar como Priscila e Áquila? E nos preocuparmos com a expansão do reino, com salvar almas, com receber o povo de Deus, com contribuir com a obra de Deus com sinceridade, com verdade, com transparência? Ou vamos nos portar como Ananias e Safira, agindo com deslealdade, sendo mentirosos,
sendo amantes do dinheiro, porque eles foram amantes do dinheiro, querendo viver de aparências, querendo fazer uma média com as pessoas, porque eles queriam fazer média. Ananias e Safira queriam fazer uma média. O povo vai olhar e vai falar, nossa, eles contribuíram com tudo. Eles venderam a propriedade e deram 100% do valor, mas no fundo não era isso. Então, vamos querer viver como? Com verdade ou com aparência? Com a verdade ou com a mentira? E eu sei que o desejo de vocês, assim como o meu, é viver uma vida verdadeira, uma vida que vale a pena ser vivida. E essa vida é uma vida com verdade. E o casal tem que estar alinhado, porque Priscila e Áquila, eles tinham uma missão, eles tinham um propósito. E eles cumpriram isto juntos, sendo uma só carne. E cumpriram isso com maestria, com excelência. Foram muito relevantes para o reino de Deus, para o início da era cristã. Então que nós possamos aprender com Priscila e com Áquila a fazer o correto. E aprender também com a história de Ananias e Safira de não mentir, de não ser omissos e poder ser transparente com a obra de Deus e ter um coração regenerado para poder viver e contribuir com o reino. Fez sentido para você essa meditação? Não deixe de dar o seu like, de comentar e também de se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe a sua família, o seu lar, o seu relacionamento. Em nome de Jesus.